Lucas capítulo 2, a partir do versículo 25. Povo lindo e povo abençoado. Para ter todas as informações sobre os cultos, você pode nos acompanhar por meio da mídia social, Igreja Encontro das Águas, como também os pastores PR André Gomes, pastor Everton, pastor Gledson, pastora Márcia, pastor Eli e pastor Jairo também. A palavra do Senhor nos diz: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E lhe trouxe a revelação pelo Espírito Santo, que não passaria pela morte antes de ver o Cristo, o Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem o que a lei lhes ordenara. Simeão o tomou nos seus braços e, louvando a Deus, disse: agora, Senhor, podes me despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual prestastes diante de todos os povos, a luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estava o pai e a mãe do menino admirados de tudo aquilo que ele dizia, e os abençoou ali. E disse a Maria, ali a mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto à ruína como ao levantamento de muitos em Israel, a ser alvo de contradição. Pule aqui para o versículo 36, 37 e 38. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com o seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava ali de noite e de dia, em jejuns e orações. E é chegada aquela hora, quando chegou, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que estavam ali e esperavam a redenção de Jerusalém. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Deixa eu orar por você em nome de Jesus. Meu Deus, muito obrigado por estarmos aqui nessa noite, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado por cada vida, por cada pessoa que deixou a sua zona de conforto para ouvir a Tua voz, para ser ministrada pelo Senhor. Deus, nada tem a ver conosco, nada tem a ver com quem nós somos, tudo tem a ver com o Senhor e com a Tua glória, meu Deus. Mais uma vez, seja exaltado nessa noite. Que possamos diminuir para que o Senhor cresça. Que possamos, Senhor, descer os degraus do quebrantamento e da dependência, e que o Senhor use a minha vida e a de Ingrid, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Se você crê que o Senhor está aqui, diga aleluia, diga glória a Deus. Meus amores, existem oportunidades na vida que não voltarão mais. Por mais que tenhamos muitas, elas serão únicas e singulares. E eu vejo que o nosso Deus, Ele levanta personagens bíblicos de uma maneira tão incomum aos olhos humanos, que você olha assim e diz: como é que isso pode acontecer nesse tempo? E é impressionante que nós vivemos em uma geração que, mais do que nunca, tem vivido um ativismo absurdo. Eu estava lendo a reportagem e assistindo uma psicóloga falando que as pessoas, elas estão tão aceleradas que elas não estão tendo paciência sequer de assistir mais um stories, ou pelo menos um reels ali de 1 minuto, 1 minuto e meio. O conselho que estão dando é diminuir para segundos. E a tendência do ser humano cada vez mais é perder a sua concentração e a sua paciência. E uma vez que nós vivemos em uma geração muito acelerada, e que cobra também isso de nós nos aceleramos. E porque nos aceleramos em tantas coisas, a ansiedade é desenvolvida. E quando nós criamos expectativa em algo e não somos correspondidos, nós temos a tendência não de persistirmos, não de insistirmos, mas de desistirmos daquilo, sempre achando que nós encontraremos algo melhor. Mas não é bem assim.
Se um problema não for resolvido, você muda de lugar e o problema vai com você. Porque não é uma questão do ambiente, é uma questão daquilo que está dentro de nós. Mas é interessante que pessoas, quando elas estão no lugar certo e na hora certa, elas conseguem alcançar propósitos e projetos que outros não alcançariam. Hoje em dia nós não conseguimos mais perseverar em cima de uma causa. Eu não estou julgando você, porque eu entendo que nós estamos tão desgastados por tantas coisas que nós já sofremos e enfrentamos, que é muito desafiador hoje você ter paciência de esperar algo acontecer. E é interessante que biblicamente nós vemos que da antiga aliança até a nova aliança houveram de 300 a 400 anos de silêncio. Esse período foi necessário para que, por meio de um dos imperadores, Alexandre o Grande, o grego, ele fosse estabelecido na linguagem do Novo Testamento. E é interessante que durante esse período transitório a voz profética silenciou, e as pessoas não viam mais profetas falando sobre a terra. Mas é interessante que tudo aquilo que elas tinham eram os manuscritos que falavam sobre o Messias, sobre a vinda do Messias. E tudo que cabia a essas pessoas era crer naquilo que estava escrito, era crer no que o profeta Isaías uma vez escreveu, que ele foi moído como ovelha, ele foi levado ao matadouro, que sobre os seus ombros estava o castigo que nos traz a paz, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eles precisavam crer naquilo que o profeta Isaías disse no capítulo 9 de Isaías, que um menino vos nasceu, um filho se vos deu, e ele será chamado Emanuel, e começa a descrever: Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, e o governo estará sobre os seus ombros, para que o seu governo ele seja expandido, e para que a paz seja prevalecida sobre tudo e sobre todos. E é interessante que as palavras proféticas estavam nos manuscritos, mas a voz profética não falava mais. O templo não tinha mais a visitação de Deus, como tinha na antiga aliança. Então aquela nova geração que esperava a chegada do Messias, ela não viu milagres. Humanamente se falando, ela ouviu sobre milagres, ela não tocou em milagres, ela ficou sabendo pelo que estava escrito, do que o Senhor havia realizado. Quem passou a trazer um novo tempo de milagres foi o Senhor Jesus. E de repente, quando João Batista é levantado e preparado para aquela nova geração, porque a dificuldade de receber? Porque as pessoas não começaram a ser curadas, as pessoas não começaram a enxergar, os mortos não começaram a ressuscitar, foi logo pancada, lapada. Arrependei-vos, porque é chegado o reino. Raça de víboras. O que havia era religiosidade, era letra, mas não havia aquele manifestar poderoso do Espírito. Porém, do que ouviam falar, do que receberam, existiam homens e mulheres, que nós podemos descrever dois aqui: Simeão e Ana, avançados de dias, onde eles estavam no lugar certo e na hora certa. Eles sabiam que quando o Messias viesse, ele deveria cumprir toda a lei. E uma das leis era que o menino ao nascer, ele deveria ser consagrado, e ele deveria ser circuncidado, conforme a lei dos judeus. Sabendo disso, Simeão era sacerdote no templo. Aquela geração podia não ser cheia do Espírito, mas as convicções de fé que estavam no coração daquele homem, a certeza que ele tinha de que Deus estava falando com ele. Deus podia não estar falando através dele, mas Deus falava com ele por meio do Espírito. E diz a palavra que ele era cheio do Espírito. E uma das palavras que o Senhor trouxe foi: você não morrerá, você não adormecerá, antes que você veja a minha salvação.
antes que você tome em seus braços o Redentor. E ele sabia que quando o Filho de Deus fosse encarnado, ele sabia que quando bebê, ele teria que passar pelo templo. Não conhecemos muito sobre a história de Ana, mas sabemos de uma mulher que ficou viúva e passou 7 anos apenas com seu marido. E diz a palavra que ela não quis mais casar, mas era uma mulher profetisa. E diz a palavra que mesmo sem existir moveres do lado de fora, ela decidiu estar no templo. Não tinha nuvem de fumaça, não tinha coluna de fogo, mas estava Ana no templo, com jejuns, orações e adoração. E a palavra diz também que ela era uma mulher de Deus. Como alguém pode ser cheio do Espírito sem o mover do Espírito do lado de fora? Como alguém pode jejuar e orar e estar num ambiente chamado templo, onde você não sabe quando o Messias virá, quando o Senhor enviará o seu? A única coisa que eles tinham era uma palavra, a única coisa que eles tinham era uma promessa, a única coisa que eles tinham era aquilo que estava escrito. Mas isso já era o suficiente para que eles pudessem crer, porque mesmo que nada acontecesse do lado de fora, mesmo que eles estivessem diante de pessoas religiosas, diante da incredulidade, eles não se corromperam com aquilo que aquela geração estavam vivendo. Eles decidiram permanecer dentro do templo, esperando a promessa se cumprir. Uma palavra era o suficiente. Qual que era a convicção? Vou fazer uma pergunta lógica aqui. Se eu quero abraçar vocês, para onde é que eu tenho que correr? Para a porta, porque não tem outra saída por aqui a não ser pela porta, nem entrada. Quando você perde alguém, o óbvio é você correr logo para a porta. Nós precisamos estar no lugar que nós analisamos que as coisas irão acontecer. Se você quer ver nascimento de crianças, você vai para uma maternidade. Se você quer saber onde estão os enfermos, você vai até um hospital. É óbvio. Se você quer saber onde estão os presidiários, você vai no presídio. E Simeão sabia que ele precisava estar num lugar onde ele tinha certeza que Jesus, após cumprisse 7 dias, ele teria que passar por aquele lugar, pelo templo. E é interessante que ali ele estava quando chegaram os pais José e Maria, e foi testificado no coração dele. Ele segurou Jesus, e no momento que ele segurou Jesus, ele disse: Senhor, pode me levar agora. Se o Senhor quiser me tomar, me toma, porque os meus olhos viram. Deixa eu te fazer entender uma verdade. Tem faltado em nós, não é lógica, é a visão da promessa. Como é que você quer receber algo de Deus se você não está no lugar propício? Como é que você quer viver o sobrenatural se você não se expõe diante da glória? Como é que você quer ver a vida vindo ao mundo se você não vai numa maternidade? Como é que você quer aprender o que é perder alguém se você não vai no velório? Como é que nós queremos ver a promessa se cumprindo se nós não estamos em um lugar onde sabemos que Jesus vai passar por ali, que Ele vai se manifestar? Eu não estou falando de ambiente físico, eu estou falando no lugar da intimidade, no lugar da busca. É por ali que Ele passa, é por ali que Ele está. E muitas vezes nós fugimos de ambientes, por isso que não encontramos. Deixa eu dizer uma coisa: não é Jesus que vai te esperar, foi Simeão que esperou Jesus chegar. Essa geração espera deitada eternamente em berço esplêndido,
e quer que Jesus chegue com uma transformação no caráter, no casamento, na família, nas finanças. Prepara o ambiente porque Ele vem. Deixa o templo limpo. Quem é o templo hoje? Olha para o seu irmão, diga: não saia do templo. Não saia de você mesmo, do que Deus te estabeleceu para ser. E ali Ele continuou. Só que havia alguém que não era sacerdote. Havia alguém que era improvável, que naquela época, por ser viúva, ficava às margens da sociedade. Estamos falando de um período da antiga aliança. Embora os escritos sejam na nova, a antiga aliança só foi selada após a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Havia uma mulher viúva que não foi proibida de entrar no templo, mas que todos os dias estava ali, orando no lugar secreto. E é interessante que ela presenciou a cena do Senhor Jesus, o primogênito entre muitos irmãos, o Redentor, o Salvador chegando. Mas por que ela viu? Diga para o seu irmão: porque ela estava lá. Diga para o seu irmão: porque ela estava lá. Ela era improvável, ela poderia estar em casa, ela poderia estar mendigando, ela poderia estar ali se vitimizando porque era uma viúva, mas ela estava lá. Mesmo que ela estivesse ali sem fazer nada, os seus olhos viram. Então Simeão disse: Senhor, pode me levar agora, porque os meus olhos viram a tua salvação. Deixa eu falar algo de Deus aqui para você. Diga assim para o seu irmão, diga: existem oportunidades que você não pode deixar passar. Deus sempre vai ter o melhor para mim e para você. O que acontece é que nós não estamos querendo enxergar o que Deus está tentando nos mostrar. Ah, eu não sabia disso, sabia? Deus tentou te falar, você que não quis ver. Ah, eu não entendia isso, porque você não quis abrir sua mente para compreender. Mas a palavra diz que todo aquele que é nascido de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Por quê? Porque Ele habita em nós, o qual clamava: Pai, Paizinho amado e querido. Então de repente nós vemos que Simeão, ele estava ali, e ele pegou o Senhor nos braços. Qual foi o profeta que preparou o caminho do Senhor? Diga para o seu irmão: João Batista. A voz profética estava em silêncio, sim. Mas diga assim para o seu irmão: existiu alguém que viu quando você não tinha visto. E é interessante que Simeão abraça o Senhor. Muitos não entendiam a dimensão, nem sequer os pais. Eles ficaram maravilhados. Sabe por quê? Primeiro princípio que eu quero que você entenda: só entende a dimensão de um milagre nas mãos quem consegue cumprir o tempo da espera. Eu acho que você não entendeu. Só sabe o que é ter uma mesa farta quem já passou fome. Só sabe o que é uma porta aberta quem já teve ela fechada. Só sabe o que é ser exaltado quem já foi humilhado. Só sabe o que é o mover do Espírito quem um dia já viveu e passou um tempo na frieza espiritual. Só sabe a dimensão de congregar quando houve uma pandemia e você não podia sequer sair de casa, nem abraçar pessoas. Quando nós não temos algo, muitas vezes aprendemos a valorizar, mas Deus está levantando uma geração faminta e sedenta por mais da sua presença e por mais da sua glória. Uma geração que vai vencer o tempo da espera. Quantos fazem parte dela? Diga aleluia. Levante suas mãos e aplauda lindamente ao Senhor. Levanta xeri, anda lá, manai, xeri, canta lá. E ali
Simeão, ele pegou. Jesus, ele chorou, ele se emocionou. Nem os pais entenderam a dimensão do que ele tinha nas mãos, porque ele estava esperando. E Deus disse a ele: você não morrerá antes de ver a minha salvação. Você não sabe quando vem, nem quando chega, mas dá uma acordada no seu irmão e diga: não saia da posição. Diga para o seu irmão, ele já se endireita na cadeira, por gentileza. Isso, fala para o seu irmão: não saia da posição, meu lindo, minha linda, amores do meu coração. Quantos aqui conhecem a canção? É ele, perdendo tudo por amor e por alegria. Com alegria, porque eu estou servindo ao dono dos meus dias. O que é que nós temos perdido? O que é que nós temos deixado o Senhor crucificar? O que é que nós temos deixado o Senhor sepultar? Simeão, ele venceu o tempo da espera, e ali ele começou a proferir palavras. Ali ele começou a liberar, e ele disse: olha, este homem, ele será alvo de muitas críticas, será alvo de espada, de controvérsias. Ele veio para salvar, mas haverá tumulto também por meio dele. A voz profética foi ativada. Segundo princípio, não foi quando João Batista cresceu, não. Foi quando aquele homem pegou Jesus nos braços. O primeiro que ele profetizou para ouvir foi por meio de Cristo aos pais. Ele abriu a sua boca e ele disse: ele é o enviado. Ele será motivo de controvérsia, mas ele vai salvar a muitos. Sabe por que a voz profética silenciou? Sabe por que a unção silenciou? Porque o Senhor não está nos braços da igreja dentro do contexto dessa experiência. A igreja não tem abraçado a Cristo forte. A igreja não tem abraçado o verdadeiro evangelho. A igreja não tem abraçado a verdade da cruz. A igreja não tem abraçado a verdade da palavra. Por isso que muitas vezes nós nos sentimos vazios, ocos, limitados. Por quê? Porque nos falta abraçá-lo. Diga para o seu irmão: o que falta em nós é óleo. Está faltando o quê? Fala para o seu irmão. Vocês continuam ministrando aí, porque eu vou buscar óleo aqui. Fala assim pro seu irmão, diga: meu irmão, diga: está faltando óleo. Abra sua boca com fé e diga: está faltando óleo. Diga: abraça o Senhor, fala com unção. Por isso que muitas coisas precisam ser mudadas, restauradas na nossa vida. Por quê? Porque não temos abraçado o Senhor como nós deveríamos. Não temos feito aquilo que deveríamos fazer. Falta essa afinidade, essa intimidade, essa entrega. Quando ele abraçou o primeiro profeta velho da nova aliança, diga assim para o seu irmão, diga: primeiro profeta do Novo Testamento foi Simeão. Diga: foi Simeão. Quem falou aqui com Jesus nos braços, depois de 400 anos de silêncio? Quem Deus usou para quebrar o silêncio? Foi João Batista? Quem foi que disse: os meus braços e os meus olhos viram a salvação? E os pais maravilhados, mas sem entender muita coisa. Mas Simeão abriu a sua boca e começou a falar. Para que algo seja ativado em nós, nós precisamos abraçar, nós precisamos apertar. Só você tem a dimensão da espera que você viveu.
Só você tem a dimensão do que você sofreu. Só você tem a dimensão do que você perdeu. Aí nós vamos agora e chegamos em Ana, uma mulher que havia perdido o seu marido, que era viúva, e poderia estar em qualquer outro lugar, mas ela decidiu estar no templo. E ela via um cenário. Diga assim para o seu irmão, diga: se você for embora, você vai perder. Diga para o seu irmão: você foi embora, você vai perder. Eu não estou falando fisicamente, eu estou falando emocionalmente, espiritualmente. Não abra mão de estar na presença. Não abra mão de estar na dimensão. Não abra mão de estar no lugar propício, no lugar apropriado. Quando Elias perguntou a Eliseu: o que você quer? Ele disse: eu quero porção dobrada. Ele disse: você me vê, quando para o alto eu for tomado, você terá. E a palavra diz que Eliseu não deixou Elias. O que acontece é que muitas vezes desistimos fácil, paramos no meio do caminho, abrimos mão, e Deus está dizendo: avance, mas permaneça na posição que eu te quero. Não saia. E diz a palavra ali que Ana, ela permaneceu no templo. E todos que começavam a ir para o templo, pastores, ela começou a falar de uma visão que ela teve. Ela começou a falar do Senhor. Aquela mulher era improvável, mas ela decidiu estar no lugar certo. Terceiro princípio que você precisa entender: você não precisa receber um convite oficial. Se disponha a estar onde ninguém quer estar. Quantos estavam no templo? Diga para o seu irmão: 2 pessoas. E o que foi que a palavra diz por meio de Jesus? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei. A minoria viu um homem e uma mulher, Simeão e Ana. Mas além dos pais e dos magos, ninguém sabia quem era aquele menino, quem era aquela criança, quem era aquele bebê. Mas eles puderam contemplar a salvação do Senhor, porque estavam em um lugar que muita gente não quer estar. Porque as coisas não estão acontecendo lá de fora. Porque não tem ninguém famoso naquele dia. Porque talvez a coisa não me chame a atenção, não me agrada. Se você esperar no lugar certo, você não tem noção daquilo que está por vir. Agora preste atenção. Não espere um convite formal. Eu quero ser usado por Deus, mas fulano de tal não me perdoa, pastor. O senhor não sabe a prova que eu passo dentro de casa. Uma mulher estava ali já idosa, viúva. O homem estava ali avançado de dias, e contemplaram a salvação do Senhor. Quem convidou aquela mulher para estar ali? Diga assim: o seu irmão, se convide. Fala para o seu irmão: se disponha. Aí eu queria trabalhar para Jesus. Por que não está trabalhando? Pergunta assim o seu irmão: porque eu queria poder glorificar mais. Por que não glorifica? Quantos tem motivos aqui para exaltar o nome do Senhor? Levante suas mãos e diga aleluia. Levante suas mãos e diga glória a Deus. Pelo menos por um minuto. Glorifica ao Senhor, glorifica aí. Ingrid, bota para torar nesse teclado como nunca antes. Vai lá, em nome de Jesus, deixa Deus te usar. Glorifica ao Senhor, diga: Senhor, muito obrigado pelas tuas bênçãos, pela minha família, pela minha vida, pela tua graça, por tudo aquilo que o Senhor tem derramado, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Isso, vai. Agora olha para mim aqui. A mulher estava fazendo o que quando ela viu Jesus? Diz a palavra aqui, 36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada de dias, que vivera com o seu marido 7 anos, desde que se casara, e era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas, bota o texto aí, pode colocar o texto.
37, versículo 37. Que era viúva de 84 anos. Lucas 2:37. Tem como projetar? Que era viúva de 84 anos. Esta não deixara o templo, servindo a Deus com jejuns e orações de dia e de noite. Na minha versão está escrito aqui: não deixava o templo, mas adorava noite e dia. Ela não parava de adorar, ela não parava de buscar, e ela pôde contemplar. Agora tem um detalhe, preste atenção nessa noite. Duas pessoas estavam no lugar certo e na hora certa. Deus vai colocar algo nas suas mãos que tem a ver com a presença dele essa semana. Mas você não pode sair da posição, e Satanás vai querer te tirar da posição. Ele vai investir para que você se entregue, ele vai investir para que você perca a visão do alvo. Mas nessa noite, pelo poder do nome de Jesus, se posicione e diga assim: é por aqui que ele vai passar, é aqui que eu quero estar, é aqui que eu quero permanecer. Onde o cego Bartimeu estava, a porta de Jericó. Continue na posição de descanso. E eu quero trazer para você o último princípio. Fala para o seu irmão, dá uma chacoalhada nele. Diga: meu irmão, se disponha. Diga: se permita. Quantos creem nessa verdade? Diga glória a Deus, diga aleluia. Diga: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eita glória! Diz a palavra que todos que entravam no templo, essa mulher dizia aqui, e chegando naquela hora dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Deus não está promovendo experiências para você ficar calado. Sabe o que tem adoecido muitas vidas? Uma água parada, ela apodrece. Uma água parada, ela fica retida, ela vai acumulando bactérias. E o rio de Deus, ele é corrente, ele é caudaloso. Uma pessoa que recebe, mas não dá, ela é uma pessoa que não está colocando em funcionamento a água viva que ela bebeu. Diga assim ao seu irmão: aquela mulher tinha 84 anos, mas a todos que esperavam a redenção, ela dizia: eu já vi, ele já está entre nós, Deus já está fazendo. E o povo quem? Cadê? Jesus só ia se manifestar com 30 anos, mas ela já dizia: espere em paz. Quando Jesus manifestou o seu ministério, não temos a evidência de que Simeão e Ana estivessem mais vivos, mas eles contemplaram aquilo que Deus faria por meio de um bebê. Último princípio que eu quero trazer para você: você só está vendo um bebê. Isso é forte. Diga assim ao seu irmão: você só está vendo um bebê. Eu só estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Pastor, o que isso aqui pode fazer? É só uma criança que chora. O que é, Senhor, esse dinheiro aqui para o que eu preciso? O que é esse valor aqui para o que eu necessito? O que é essa saúde para a cura que eu quero receber? O que é isso aqui para aquilo que eu tenho esperado do Senhor? Pode ser algo pequeno, mas vai crescer. Diga para o teu irmão: agarra o bebê. Diga: agarra o bebê. Porque por meio de um bebê a transformação veio ao mundo. E eu quero que você entenda que aquilo que Deus te permite hoje segurar,
talvez seja tão pequeno, ou talvez até embrionário, mas já é o suficiente para você dizer: mulher estéril, eu vou engravidar. Deixa eu só dizer uma coisa: eu vou casar. Mas cadê o marido? Cadê a esposa? Não sei. Deus me mostrou no culto hoje o bebê. Eu vou casar. Essa dívida aqui eu vou pagar. Eu sonhei com a igreja em Contas Águas, construída em um quarteirão, com estacionamento, e eu via que do lado de fora tinha uma piscina e muitas pessoas eram batizadas. O que eu quero dizer para você, que vendo com os olhos carnais ou não, no mundo espiritual eu já vi. Deixa eu falar algo de Deus aqui para você. O primeiro dono do grande parque aquático de Fortaleza, antes dele ser finalizado, ele veio a falecer. E quando foi no dia da inauguração, todos ali chorando, e um dos funcionários que eu amava muito chegou perto da esposa e disse: seria tão bom que fulano de tal estivesse aqui para ver tudo isso pronto. E ela olhou para o homem e disse: ele viu, só está pronto porque ele viu. Você não está entendendo. Desde o Éden, Deus disse: serpente, você feriu o homem no calcanhar, mas haverá um nascido de mulher que esmagará a tua cabeça. Isaías disse: eu vi ele assentado sobre o alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Eu vi os querubins e os serafins declarando: santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eu vi. Nada que se materializa será real se antes não foi enxergado aqui dentro, não for vivido aqui dentro pelos olhos da fé. Igreja não avança se não avançar no caráter. Crescimento externo não existe se não existe crescimento interior. Não existe transformação do lado de fora se ela não acontecer aqui dentro. Não existe família feliz se essa felicidade não existe em você. Não tem prosperidade se você for miserável de caráter. Não tem cura se você for doente de espírito. Eu vi, os meus olhos viram a salvação, disse Simeão. Mas ele não morreu ainda. Ele ainda não salvou a humanidade. Eu não preciso ver muito. Eu vi só o bebê daquilo que virá a ser um homem que transformará a vida de todo aquele que nele crê. Não subestime aquilo que é pequeno, aquilo que não fala hoje, aquilo que só chora e quer comer. Oh Deus, diga assim: irmão, eu não sei você, mas eu já estou vendo. Eu já estou vendo a minha família restaurada. Você tem dimensão dessa palavra? Eu já estou vendo a provisão que eu preciso. Aí vai chegar o irmão em casa: eu já tenho o valor que eu preciso para pagar isso aqui. Tem? Que foi que houve? Eu já tenho. O mundo espiritual, quando o profeta Daniel orou, no capítulo 7, Deus disse, desde o primeiro dia que você inclinou o seu coração: eu já liberei a tua bênção, mas houve uma batalha no mundo espiritual contra o príncipe da Pérsia. E Deus começa a descrever: nada é materializado na terra que não tenha sido concebido no céu na eternidade. No Salmo, o salmista Davi disse: quando eu era uma substância informe, o Senhor já tinha esquadrinhado todos os meus dias.
quando nenhum deles ainda existiam, Deus já sabia de onde eu ia vir, quem seria o meu pai, a minha mãe, onde eu nasceria, quem me criaria, os livramentos que eu teria, o quanto Ele me usaria. Ele sabia de tudo, porque Ele é eterno. Quem é Simeão e Ana? 2 idosos que estavam no templo. Quero fechar com um último princípio. Só os maduros conseguirão entender o mistério dessa noite. Só os avançados de dias espirituais conseguirão entender o que o Espírito está clamando. O que Deus está dizendo é: eu estou chegando no templo. Não saia da posição. Você está onde muitos não querem estar, por isso que são poucos, mas você está no lugar certo. Você não precisa de convites, porque você é o meu convidado. O que você está vendo ainda é pequeno, mas é o necessário e é o suficiente. Uma pessoa diz: eu já vi tudo, os meus olhos já viram a salvação. Pode me levar, Senhor. Que visão é essa, pastor Gladys? Que visão é essa, pastor Everton? De Simeão. Pergunta assim o seu irmão: você está vendo tudo que Deus vai fazer na sua vida pela fé? Pergunta para o seu irmão: você está vendo tudo? Quantos estão contemplando aqui o ano de 2025? Deixa eu ver, diga: eu creio que será um ano de milagres e da colheita. Diga para o seu irmão: eu creio que eu viverei o melhor dessa terra. Você crê nisso? Naquela hora, eles viram. E eu quero que você saia daqui nessa noite dizendo: eu posso ver. Você vai olhar para o seu parente, você vai olhar para o seu irmão, você vai olhar para o seu amigo, e você vai dizer: você não vê, mas eu posso ver. Quando você receber uma mensagem, você não vai dizer: olha, eu sou o cara, eu sou a moça. Não, mas Deus falou comigo e eu posso ver. Eu queria que você estendesse as suas mãos nessa noite, com os seus olhos fechados, simbolicamente, como se você estivesse abraçando o próprio Jesus. Como você o abraçaria nessa noite? Como você abraçaria o seu milagre? Talvez tão pequenos seus olhos. Eu posso ver, eu posso ver a salvação, transformação para essa geração. Olha aqui para mim. Eu queria só dizer uma coisa: pode subir o café, podem subir os preços dos alimentos, mas a água vai sempre jorrar, porque o preço já foi pago. É a fonte da água da vida, e essa fonte disse que como cuida dos pardais e cuida dos lírios, cuidará de mim e de você. Se Simeão chegasse em casa, ou Ana, e dissessem o que eles tinham visto, quantos talvez ali que aguardavam a salvação diziam: essa mulher está louca, esse homem está louco. Mas você sabe da experiência que teve, sabe ou não sabe? Fique de pé no seu lugar nessa noite, em nome de Jesus. Quando a Xeri anda lá, maná, Xeri canta lá, maná, Xeri canta lá,